Não é a intenção que valida um ato, mas o seu resultado. Com essa frase, a gente pode pensar em algumas pessoas, mas principalmente em Maquiavel. E especificamente no livro O Príncipe, que é uma receita sobre como governar. O Príncipe do Maquiavel, né, a obra dele, é um livro que eu sempre recomendo e eu já li várias vezes. E cada vez que a gente lê, a gente descobre alguma coisa diferente, como acontece com a maioria dos clássicos, né? Quando a gente lê várias vezes, a gente, em diferentes momentos da vida, a gente vai descobrindo algumas coisas. O livro O Príncipe é um livro sobre como governar, né? É uma receita sobre como governar. Maquiavel nasceu em 1469 e viveu ali a maior parte da sua juventude sobre o regime de Lourenço de Médici, né, em Florença. E toda a teoria, né, que ele traz, ele é o precursor, né, da ciência política moderna, por um fator muito importante, né? Por que ele se destaca? O Maquiavel, ele é a primeira pessoa, e isso torna ele, né, o precursor dessa ciência política nesse momento histórico, que sai do mundo das idealizações, né? Ele sai do ideal, como se fazia antigamente, como, por exemplo, quando o Platão fala de política, né, ele vai idealizar uma cidade, então ele fala da cidade ideal, né, e coloca as características da cidade e da psicologia do homem e como as pessoas deveriam ser num patamar muito além do que é a realidade, tá? Assim como quando acabam, né, alguns teóricos acabam elaborando suas teorias misturando política e religião. E o Maquiavel, né, diz que isso é um grande problema, né? A teoria ela deve ser analisada com resultados e baseado em duas premissas importantes, que é a historicidade e a psicologia do homem. Se a gente não entende a história, né, o processo histórico, e também não entende a psicologia do homem, como funciona a mente do homem, a gente não vai saber governar, né? Então, a premissa para uma liderança é entender quem é, né, o ser humano, como ele é e como ele se modifica ao longo do tempo. Então essa é a principal característica, né, quando a gente pensa no Príncipe, no Maquiavel. O Maquiavel tinha também uma característica bem importante e também que acarretou assim o fato dele fazer essa análise, que ele era um diplomata, né? E os diplomatas eles primeiro analisam antes de agir, né? Eles percebem e eles escutam, né? E também algo importante, ele sempre dizia que era muito importante ter pessoas de confiança, né, ao seu redor, pessoas que falassem a verdade, né, que não tinham medo de falar a verdade sobre as situações. Muitos estudiosos, né, falam do Maquiavel, até algumas frases que são atribuídas a ele dizem que não eram exatamente frases, né, que vinham dele. Mas o mais importante de tudo é, além dessas características, né, de basear todo o seu estudo na historicidade e na psicologia do homem, também entender que a gente não pode teorizar e um governo ele não pode estar baseado, né, numa mistura entre política e religião. Então ele defendia a secularização do Estado, né, que é essa separação da Igreja e do Estado. Então ele vai elencando características importantes, né, para que uma governança ela se dê na prática, né? E ele é muito questionado, foi muito questionado em relação à moral, né? Porque afinal de contas, ele diz que na política nem sempre a gente pode agir do que seria baseado numa ética, por exemplo, né, que a gente chama intencionalista, que seria lá a ética kantiana. Então a gente desloca esse pensamento do Maquiavel, né, para uma ética, né, muito mais utilitarista e muito mais consequencialista, baseado no resultado. Ele tem dois conceitos muito importantes,
que são a virtude e a fortuna, né? A virtude seria toda a nossa técnica, a capacidade humana de dominar a fortuna. A fortuna é a sorte, é o acaso, é a questão cega da historicidade, a qual a gente, né, não consegue conter. Agora, por meio da virtude, nós, né, conseguiríamos, ou o bom líder conseguiria de fato domar essa fortuna. Para o Maquiavel, a política, né, essas regras, essa receita que ele dá no Príncipe, né, ele vê principalmente, né, ele fala principalmente da questão sobre o que nós devemos, né, agir, o que nós não devemos fazer e o que a gente precisa entender para que jamais faça para que algo dê errado. Então ele vai medindo, ele vai colocando todas essas características na forma de governança, passando o que seria certo e o que seria errado e por que aquilo seria certo ou errado na hora de agir, baseado nas suas premissas. Para ele, tomar o poder não é o suficiente. Um bom governante, ele tem que tomar o poder, mas ele também tem que saber manter o poder, né? E saber o que não fazer. Então, eu recomendo muito a leitura do Maquiavel, né, principalmente do Príncipe, porque é também uma boa forma de analisar a própria vida, a própria administração da nossa vida. Então, cada vez que a gente lê um clássico, a gente consegue perceber algo que não tinha percebido antes. Recomendo, então, O Príncipe do Maquiavel.